Imagine que em uma noite comum de 15 de agosto de 1977, no observatório de rádio conhecido como Big Ear, em Ohio, nos Estados Unidos, os pesquisadores que participavam de um projeto cujo objetivo era ouvir sinais do universo em busca de vida inteligente, captaram algo que mudaria para sempre a história da astronomia e da busca por vida fora da Terra. Naquela época, os cientistas tentavam fazer algo que muitos acreditam que podia responder à velha pergunta de todos os tempos: estamos sozinhos no universo? Eles escutavam o céu com antenas e computadores como parte do projeto SETI, que em inglês significa Busca por Inteligência Extraterrestre. E naquele dia, um sinal apareceu nos dados. Um sinal tão diferente de tudo que já tinham visto que um dos astrônomos envolvidos, Jerry R. Ehman, ficou impressionado e escreveu "Uau!" ao lado do trecho no papel de impressão. E esse comentário acabou se tornando o nome pelo qual o fenômeno é lembrado até hoje. O sinal ficou registrado como uma sequência de caracteres alfanuméricos, 6EQUJ5. Mas isso não quer dizer que era uma mensagem codificada. Na verdade, esses caracteres representavam a intensidade do sinal ao longo do tempo, conforme o Big Ear fazia sua varredura do céu enquanto a Terra girava. O telescópio não apontava diretamente para um ponto no espaço. Ele simplesmente esperava que a rotação do planeta fizesse o feixe passar por diferentes regiões do céu. E quando apontou para uma parte na direção da constelação de Sagitários, ele captou algo que cresceu e decaiu exatamente durante os 72 segundos em que aquela região estava dentro do alcance da antena. Essa variação exata de subida e descida combinada com a curva esperada de uma fonte fixa no céu foi um dos motivos que deixou os pesquisadores tão intrigados. O que tornou o sinal ainda mais especial era a sua frequência, cerca de 1420 MHz, que é a frequência natural na qual o hidrogênio, o elemento mais comum do universo, emite ondas de rádio. Cientistas como Philip Morrison e Giuseppe Cocconi já haviam sugerido que, se existissem civilizações inteligentes tentando mandar sinais pelo universo, talvez elas usassem essa frequência justamente porque todos que estudam o cosmos conhecem a importância do hidrogênio e saberiam que outros também iriam escutar ali. Por isso, quando o sinal apareceu naquela faixa, a comunidade científica ficou imediatamente curiosa, e também os entusiastas de vida alienígena em todo o mundo. Naquele contexto dos anos 70, o SETI era um dos maiores sonhos da ciência moderna. A corrida espacial ainda deixava sua marca na imaginação popular. Computadores eram lentos e dados eram analisados por pessoas que tinham que ler folhas intermináveis de números impressos, e a simples possibilidade de que um sinal pudesse ter origem fora da Terra aproximava a ciência de uma fantasia que muitos só ousavam imaginar. Por isso, o sinal "Uau!" causou tanta impressão. Mas apesar de toda aquela empolgação inicial, o sinal nunca foi detectado novamente. Equipes de pesquisa apontaram o Big Ear e outros radiotelescópios para a mesma região do céu muitas vezes depois de 1977, e nada parecido foi visto novamente. Nem mesmo repetindo nos minutos seguintes à primeira detecção ele apareceu, como se tivesse sido apenas um evento isolado e extraordinário, curtíssimo, e simplesmente desaparecido depois de 72 segundos, exatamente o tempo que a antena podia ver aquela parte do céu enquanto a Terra girava. Diante dessa falta de repetição, surgiram diversas explicações para o sinal, todas elas teorias, porque nenhuma conseguiu explicar completamente todas as características observadas, nem foi possível confirmar de forma definitiva uma explicação única. Uma das primeiras hipóteses consideradas foi a de que o sinal poderia ter vindo de algo feito por humanos, talvez algum satélite, radar ou equipamento de comunicações refletindo ondas de rádio no espaço. Mas essa ideia acabou sendo descartada, porque a frequência em que o sinal foi captado era justamente uma faixa onde transmissões humanas são proibidas e rigorosamente reguladas. E também porque nenhum satélite naquele momento estava na posição que poderia explicar a detecção. Outra teoria que ganhou atenção foi a de que o sinal poderia ter vindo de cometas passando naquela direção do céu. A explicação sugeria que cometas liberam hidrogênio ao aproximarem-se do Sol, criando grandes nuvens de gás que poderiam emitir nas frequências observadas, e alguns cometas que hoje conhecemos não eram conhecidos na década de 70.
Por isso, pesquisadores propuseram que talvez um ou mais cometas tivessem passado pela frente do Big Ear, criando um sinal transitório como aquele que foi detectado. Essa explicação foi levada a sério por algum tempo, mas críticos observaram que a quantidade de hidrogênio necessária para produzir um sinal tão forte seria muito maior do que a observada em nuvens de cometas conhecidas, e por isso, essa hipótese não é aceita como definitiva. Mais recentemente, pesquisadores propuseram outras explicações ainda mais sofisticadas e igualmente teorias, como a possibilidade de que o sinal tenha sido causado por um evento astronômico raro, como uma explosão energética de uma estrela do tipo magnetar ou uma rajada de raios gama estimulando uma nuvem interestelar de hidrogênio a emitir um sinal momentâneo na frequência de 1420 MHz. Essa hipótese explica por que o sinal poderia ter sido tão intenso e tão breve, e por que não foi repetido. Mais tarde, porque seria um evento único e transitório causado por uma reação física em uma nuvem de gás no espaço. Sem dúvida, essa é uma das explicações mais convincentes para quem quer entender o sinal de maneira natural. Mas isso ainda permanece no campo da teoria porque até hoje não há evidências diretas associando o "wow" a um evento astronômico específico conhecido naquela região do céu. Outra teoria que circula entre astrônomos amadores e alguns pesquisadores é a ideia de que o sinal poderia ter sido de origem extraterrestre, ou seja, uma transmissão proposital de uma civilização inteligente tentando se comunicar com outros pontos do universo. Essa proposta nunca foi comprovada, e muitos cientistas argumentam que, sem repetição ou estrutura clara de modulação, que é a forma de carregar informação em ondas de rádio, não há como afirmar que o sinal fosse uma mensagem deliberada. O sinal "wow" não tinha modulação detectável, ou seja, não carregava uma sequência inteligível de dados. Era mais parecido com uma onda contínua de rádio extremamente forte por um curto período de tempo, o que torna improvável que fosse uma mensagem com informação codificada, como nos sistemas de comunicação conhecidos das sociedades humanas. A localização exata de onde o sinal veio no céu também é incerta por causa do projeto do Big Ear, que possuía duas antenas alimentadoras, recebendo sinais de direções ligeiramente diferentes enquanto a Terra girava, e os dados não permitiam dizer com precisão qual das duas antenas realmente captou o sinal primeiro. Por isso, existem duas possíveis posições na constelação de Sagitários onde o sinal poderia ter se originado, ambas confortavelmente distantes do plano da Via Láctea e longe de estrelas semelhantes ao Sol que pudessem abrigar um planeta com vida como conhecemos. Mas isso não descarta completamente que algo interessante estivesse naquela direção. Nos anos seguintes à descoberta, muitas tentativas foram feitas para tentar reencontrar o sinal ou sinais parecidos. Em 1987 e 1989, pesquisadores usaram outros radiotelescópios mais sensíveis para varrer a área sem sucesso. Em 1995 e 1996, outros equipamentos foram utilizados, e até no final dos anos 90, buscas adicionais foram feitas, mas nada semelhante ao sinal original apareceu. Ou seja, até hoje não existe registro de que o mesmo sinal tenha retornado ou sido repetido, um dos fatores que mais dificulta chegar a uma explicação definitiva. Em 2012, no que foi uma ação simbólica para celebrar o aniversário de 35 anos da detecção, o Observatório de Arecibo enviou mensagens digitais em direção a estrelas que nem sequer estão necessariamente associadas ao sinal original. Mas isso demonstra que a comunidade científica continua interessada em explorar possíveis comunicações fora do nosso planeta, mesmo que o sinal "wow" ainda não seja compreendido. Apesar de todas as pesquisas e hipóteses, o sinal "wow" continua sendo um dos maiores mistérios da ciência moderna, porque ele parece ter características de um sinal que poderia ter origem fora da Terra, mas sem nenhuma evidência repetida ou explicação natural convincente que satisfaça todos os critérios científicos. Pessoas envolvidas em SETI e radioastronomia concordam que ainda faltam dados para dizer com certeza o que ele foi, e por isso ele permanece um enigma que acende a imaginação de quem sonha em encontrar vida inteligente além do nosso planeta, mas também é visto como um exemplo das limitações da ciência quando os dados são escassos e o fenômeno captado é singular.
O que sabemos com certeza é que o sinal foi captado, que durou exatamente o tempo esperado enquanto o Big Ear observava aquela parte do céu, que sua intensidade foi extraordinariamente alta em relação ao ruído de fundo, que ele apareceu precisamente na frequência de hidrogênio, que muitos cientistas consideraram uma boa candidata para a busca de transmissões interestelares, e que depois de mais de 40 anos de tentativas de repetir ou localizar novamente algo semelhante, ninguém conseguiu capturar um sinal idêntico ou explicar de forma definitiva sua origem. O sinal "Wow" permanece como um mistério que nos lembra de como o universo é vasto, desconhecido e fascinante, e como a curiosidade humana pode nos levar a questionar não apenas o que está além do nosso planeta, mas também como interpretamos aquilo que conseguimos captar, e o quanto ainda há a explorar nas fronteiras da astronomia e da busca por respostas para as perguntas mais profundas sobre vida e inteligência no cosmos.